Fantasma, por definição, é a presença metafísica de uma pessoa falecida, um espírito, uma alma ou algo, que pode aparecer de forma visível ou através de outras manifestações. E estes talvez sejam os seres mais assustadores, pois eles podem estar em qualquer lugar, e histórias de fantasmas são clássicas. Mas existe um tipo de fantasma que talvez seja mais poderoso. São os fantasmas que carregamos com a gente. Sim, os fantasmas do passado, os medos mais profundos, um quarto escuro, um barulho à noite, um segredo ou um mistério. Ah, isso também rende muita história. E talvez as mais assustadoras, porque elas são reais. Se você me fizer a pergunta qual foi a pior coisa que você já fez, eu não vou lhe dizer. Mas vou lhe dizer qual foi a pior coisa que já aconteceu comigo, a mais pavorosa. E eu sou o William e este é o canal Fanzine. E hoje vamos falar de uma dessas histórias, mais propriamente dito, de Ghost Story, do autor Peter Straub. Curte HQs, filmes, música, games? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e solta a vinheta aí, vamos começar o papo. Lançado em 2019 pela Dark Side Books, Ghost Story de 1971 é um clássico e uma das obras mais conhecidas de Peter Straub. Foi adaptado para o cinema em 81, filme que tinha até Fred Astaire no elenco. Por aqui, o romance foi publicado em 79 pela editora Record e chegou com o título de Os Mortos-Vivos. Já a adaptação cinematográfica veio com o nome de Histórias de Fantasmas. Em 87, outra edição saiu, dessa vez pela Nova Cultural. Em sua obra de não-ficção, Dança Macabra, Stephen King analisa o cenário do horror na cultura pop entre os anos 50 e 80 e coloca Ghost Story junto de nomes como O Bebê de Rosemary, O Exorcista e Coração Satânico como sendo propulsores de uma nova leva de obras do gênero. Obras com um pé no clássico, mas que lançam um novo olhar para a coisa. Inclusive, King crava que Ghost Story é uma das melhores obras sobrenaturais lançadas na época. Vale ressaltar que King e Straub são contemporâneos, amigos e parceiros em obras como Talismã e Casa Negra. O que difere um do outro, na minha opinião, é que King tem uma pegada mais popular, digamos assim, e Straub é um pouco mais refinado. King mesmo diz que Straub é mais um romancista gótico do que um escritor de terror. Straub, por sua vez, diz apenas que King é mais direto do que ele. O que importa é que os dois são ótimos contadores de história. Em Ghost Story, somos levados à fictícia e pacata Milburn, nos Estados Unidos, e lá somos apresentados à Sociedade Shoulder, um grupo de velhos amigos já senhores com o costume de se reunir para contar histórias. Algumas dessas histórias podem ser reais, já outras nem tanto. Mas de um tempo para cá, uma coisa é certa, elas estão ficando cada vez mais assustadoras. Mas existe uma história que está prestes a ressurgir e um nome que eles não gostam nem de lembrar: Eva Galley. E essa história misteriosa é o nosso fio condutor. E aqui talvez começa o refino do autor. Straub desarticula a narrativa entre vários personagens, criando uma teia de conexões, com acontecimentos aparentemente até distintos, que acontecem em tempos diferentes, mas que acabam convergindo todos numa espécie de acerto de contas do passado. Ao fazer isso, o autor joga na mesa elementos individuais, o que acaba dando profundidade aos personagens, inclusive aos secundários, e de lambuja fortalece o plot principal. Em Ghost Story é como se as histórias fortalecessem a história. Sabe aquela ideia de que palavras têm poder? Então, se formos pensar fantasmas como ecos do nosso passado, como ideias, será que não podemos alimentá-los só de pensarmos neles? Será que a chegada de um escritor na cidade, um cara que trabalha com ideias, é coincidência? Será? Será que o simples convite feito a ele é mera coincidência ou será que já é um resultado de forças ali agindo? Preste atenção nos detalhes, porque o diabo mora neles. Aqui, a obra parece ganhar ares mais ambíguos, onde você vai tentando encaixar as peças para entender tudo o que está rolando. É algo mais concentrado, individual, ou a manifestação de um mal maior, que chegou ali, plantou suas sementes
se alimentou dos segredos ali contidos, manifestou medos através de conceitos como vampiros e lobisomens, e depois explode como uma tempestade, isolando tudo e se alimentando dessa energia. E como diz um dos personagens em um determinado momento, se existe um ambiente perfeito para uma história assim, esse lugar é Milburn. A cidadezinha parece ser um cenário meio deslocado no tempo, que prende seus moradores de comportamentos rudes, sempre desconfiados e com coisas a esconder, em uma espécie de limbo. Lá, além dos componentes da sociedade Shoulder, encontramos o xerife beberrão, o jovem valentão, o fazendeiro paranoico e até um candidato a mocinho. A estrutura narrativa nos arrasta por um labirinto, onde tudo parece confundir, deixando as interpretações sempre indiretas, o que nos segura até o fim na busca de uma conclusão, mas no final o que importa mesmo é o todo. A história de fantasmas que Straub nos apresenta é cíclica, pois sempre vai haver um pensamento sobre ela, e esse mal sempre vai voltar e ressurgir de alguma maneira, seja através de uma história contada por um grupo de amigos ou até mesmo por um livro. Ghost Story parece nos apresentar algo mais elementar, o mal em essência, em conceito. O horror aqui se fortalece do que ele tem de mais potente, permanecer implícito. Em Ghost Story, como bem disse Stephen King, nós não só encontramos o monstro, nós somos ele. E o significado disso tudo, é claro, eu vou deixar para vocês descobrirem por conta própria. Então fica aí a dica, Ghost Story, clássico, edição da Dark Side. Se você leu, deixa um comentário, se você tá afim de ler, tá afim de conversar sobre o livro. Se você curte dicas de HQ, games, música, filmes, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu curtir, ativa o sininho para receber as recomendações, as notificações e até mais!